Voltei. Falei pra ela ficar quietinha. Então, vamos lá. Desculpa, gente. Então, vamos aqui, ó. O verbo trabalhar, né? O verbo trabalhar, então eu tenho aqui o nosso radical. E se eu pegar a terminação, as mesmas terminações aqui do verbo estudar e encaixar aqui, vocês vão perceber que são as mesmas terminações. Ó, ava, ava, avas, avas, ava, ava, ávamos, ávamos, áveis, áveis, e avam, e avam. Então, como vocês podem ver, a terminação, independente que o verbo, de alguma forma, é diferente, a ação é diferente, a terminação, a conjugação deles foi a mesma, entendeu? Então, por isso que a gente chama o quê? De verbos regulares. Se eu pegar qualquer outro verbo regular que acaba com a primeira conjugação, que é o ar, eu vou colocar eu vou conjugar aqui, ó, da mesma forma para todos. A mesma coisa acontece com a segunda conjugação. Então, por exemplo, aprender. Qual que é o nosso radical? Aprende, certo? Então, ó, aprende, 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 aprende. Tudo aprende. E aí eu pego e coloco aqui, ó. Aprendia, aprendias, aprendia, aprendíamos. Aprendieis, aprendieis e aprendiam. E aí você pegar e colocar aqui em outro verbo, por exemplo, o verbo entender, colocar as mesmas terminações, a gente vai conseguir a mesma coisa também. E isso vai acontecer para qualquer verbo regular da segunda conjugação. Então, vai seguir basicamente a mesma regra, entendeu? Então, os verbos regulares da primeira conjugação vão ter todos essa mesma terminação. O da segunda conjugação, que é acabados em er, vão ter todos eles vão ter essa mesma conjugação aqui no final. E os verbos regulares da terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir, todos eles vão terminar da mesma forma. Por isso que nós chamamos esses verbos de verbos regulares, tá? E aí, entra a parte dos verbos irregulares, né? Como eu falei anteriormente, o verbo regular, a gente precisa o quê? Do radical. E o radical precisa ser igual em todas as pessoas, certo? Eu entendo, tu entende. Aqui, ó. Tu, aí aqui tá no passado. Entendias? Ele entendia, enfim. Nós temos aqui, então, o nosso radical igualzinho em todas as pessoas, né? O que acontece? Quando tem um verbo regular, isso não ocorre. Por quê? Porque o verbo regular, ele, como o próprio nome diz, ele é irregular. Igual eu falei, os verbos irregulares, eles como se eles tivessem vida própria, assim. Cada um é diferente um do outro, entendeu? Eles não conseguem seguir uma regra. E aí que a gente acaba se confundindo um pouco, porque os verbos regulares é fácil a gente conjugar, é fácil a gente conseguir identificar se está certo ou se está errado. Agora, os irregulares aqueles que nós precisamos dar uma atençãozinha maior, porque cada um tem uma regra diferente. Aí você fala para mim, nossa, mas eu preciso saber de todos, gente. Não vai saber de todos, né? São muitos verbos irregulares, você não precisa saber a conjugação de todos. Mas você precisa estar atento. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que existem alguns verbos que podem gerar algum tipo de dúvida em relação principalmente a esses verbos irregulares. Então, por exemplo, exemplos de verbos irregulares com alterações nos radicais. Então, lembra que eu falei para vocês que no verbo regular o radical é igual para todos? Nesse caso, no verbo irregular não vai acontecer. Vai ser diferente. Então, por exemplo, o verbo medir. Se fosse um verbo regular, eu ia pegar o nosso radical aqui, ó, que seria basicamente o med, e a partir desse radical eu ia conjugar a primeira, segunda e terceira pessoa lá, né? Do plural, do singular e do plural. Então, eu, tu, ele, nós, vós. Então, se eu pegar e fizer isso, ó, vai ficar eu medo, tu medes, ele mede, e tá errado, entendeu? Aí que tá o erro, porque não é regular. Então, nesse caso, a gente percebe o quê?
que ocorre uma mudança ali, né, em relação ao radical. O radical, ele é med, certo? Só que quando eu vou conjugar ele para a primeira pessoa, ele acaba modificando. Então, fica eu meço, correto? É eu meço. Vou pedir. O nosso radical seria pede, certo? Só que quando eu vou conjugar, esse radical muda. Então, fica eu peço. Por isso que a gente chama de verbo irregular, porque o radical dele muda na hora que a gente vai conjugar o verbo. Verbo trazer seria traz, certo? E aí, você na hora de conjugar, eu trago, já tá diferente. Verbo ouvir, o nosso radical é ouve. Só que na hora de conjugar, eu ouço. Então, essa é a primeira parte de exemplos de verbos irregulares. Alguns verbos vão ter alterações nos radicais e já outros vão ter o quê? Alterações nas terminações. Então, por exemplo, estar. Qual que é o nosso radical? Este. Certo? A terminação regular é o O. Então, assim, tem algumas regrinhas básicas e vamos dizer que a regra ali é que normalmente acabe em O, certo? Então, se eu não estou acabando esse verbo com O, quer dizer que tem uma coisa diferente. Então, é um verbo irregular. Por exemplo, eu estou, era para acabar em O, mas ia ficar eu estou. Aí faltou, entendeu? Verbo querer, qual que é o nosso radical? Quer. Então, aqui nesse caso, a terminação regular é o E. Senão ficaria ele quer. Não tá certo, né? Verbo dizer. Nossa, tem aqui, nossa terminação regular também é o E. Então, dizer, né? Ia ficar feio. E verbo fazer ocorre a mesma coisa como aconteceu nesses outros verbos. Então, existem exemplos tanto de verbos irregulares com alterações no radical, quanto também com alterações nas terminações, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. E aí, então, eu quero que vocês frisem bem qual que é a diferença dos verbos regulares para os verbos irregulares, tá? Igual eu falei, não necessariamente vocês precisam saber todos os verbos irregulares, mas vocês precisam entender o que eles significam e por que, né? Por que eles são assim? Eles são diferentes porque eles são diferentes. Não é assim, tem um porquê. Por que eles são diferentes? Vocês conseguem me explicar? Se eu perguntar isso para vocês, olha, por que os verbos irregulares são classificados dessa maneira? Por quê? Vocês vão saber me responder? Bom, espero que sim. Então, vamos lá, continuando. Então, essa primeira parte foi justamente para dar uma apanhada geral, falar sobre o verbo. Então, o verbo, ele é uma ação. Ele é uma ação que vai exprimir algum acontecimento que vai ser representado em alguma parte, ou presente, passado ou futuro. Dentro dos verbos, eu tenho os verbos regulares e irregulares. E eu também trabalho a parte do radical e das terminações, que são as conjugações. No caso das regulares, eu tenho primeira, segunda e terceira conjugação. Tenho essa regrinha. E o restante é o irregular, então cada um segue a sua própria regra. Certo? Então é isso, até agora que a gente verificou. E aí, nós vamos trabalhar agora o quê? Os tempos verbais. São os tempos verbais. Então, vocês pensem assim, nós trabalhamos, então, os verbos, eu tenho dois tipos, regulares e irregulares. E dentro desses verbos, para eu conseguir conjugar, eu preciso falar sobre esses tempos verbais, certo? Então, eu tenho aqui. Os tempos verbais são os que eu acabei de falar para vocês. Presente, pretérito e o futuro, né? E aí, o que acontece? Dentro desses tempos verbais, nós temos modos verbais. O que seriam esses modos verbais? Os modos verbais é como a gente quer passar a ideia de alguma coisa para alguém.
Então, por exemplo, aqui, modos verbais. Primeiro, o indicativo. Então, por exemplo, conjugue o verbo conseguir no pretérito perfeito do indicativo. Então, vai ser aqui, ó, ele conseguiu, tá? E o verbo conseguir, vocês conseguem me dizer se ele é regular ou irregular? Ele é um verbo regular, certo? Porque ele permaneceu com o mesmo radical. E o que acontece? Os modos verbais no indicativo significa que quando é como se eu estivesse realmente afirmando alguma coisa. É alguma coisa bem específica. Então, essa questão mais específica, ela vai determinar alguma coisa, vai determinar. Então, por exemplo, o indicativo ele vai expressar isso. Então, seria o quê? Presente do indicativo. Eu tô dando uma certeza, certo? Então, dando uma certeza, certo? Nesse caso aqui, ó, vai ser uma certeza. Então, ó, presente. Então, tempos verbais, verbo conseguir no presente do indicativo. Eu tenho aqui, ele consegue. É uma verdade. Ele consegue. Ponto. Não é. Vocês vão ver que não é uma hipótese. Aí aqui, pretérito perfeito. Vocês lembram o que é o pretérito perfeito? Bom, o pretérito perfeito nada mais é do que se trata de uma ação no passado e que ela foi concluída. Então, nesse caso, o pretérito perfeito do indicativo, vou representar uma ação do passado que foi concluída realmente, sem sombra de dúvidas, enfim, aconteceu. Então, ele conseguiu. Por exemplo, ele conseguiu passar no vestibular. É uma certeza. O pretérito imperfeito é aquele que eu tenho uma ação no passado, mas que ela não foi totalmente concluída. Então, eu vou ter aqui, ó, pretérito imperfeito do indicativo, ele conseguia. Eu não determinei exatamente que ele concluiu essa ação. E aí tem aqui, pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é um passado dentro de outro passado. Ou seja, é um passado que aconteceu e depois dele aconteceu um outro. E que esse primeiro passado influenciou na função do outro passado. É como se a gente, por exemplo, estivesse falando que alguma coisa anterior à outra. Basicamente isso. Então, por exemplo, ele conseguira viajar. Quando eu cheguei, ele conseguira viajar, por exemplo. Nesse caso, eu fiz a ação de chegar e depois ele fez a ação de conseguir viajar, entendeu? Então, é uma ação, uma ação após a outra que vai ser do passado. E aí tem aqui, futuro do presente. O futuro do presente é quando eu tenho um futuro mais próximo, certo? Por exemplo, semana que vem, semana passada. Semana passada é passada, né? Amanhã, enfim. Então, aqui, ó, futuro do presente. O futuro do presente, ele é um futuro mais próximo. Então, eu conseguirá. Então, é um futuro mais próximo. E o futuro do pretérito é quando eu tenho um futuro, e esse futuro, ele vai depender de alguma coisa do meu passado. Então, ele conseguiria, tá? Ele conseguiria ir para a aula se ele não estivesse doente. Qual que é a ação do meu passado que determinou que eu não fizesse a minha ação do futuro? Então, ele estava doente, então por isso ele não conseguiu ir para a aula, tá? Então, uma coisa influenciou na outra. Então, basicamente, esses são os nossos tempos verbais. Presente, pretérito. Eu tenho 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro do presente e o futuro do pretérito. Do indicativo, quer dizer o quê? Uma certeza. Eu tô dando certeza de alguma coisa. Mas aí você vai falar assim, presente do subjuntivo. Mas o que é subjuntivo, né? Subjuntivo nada mais é do que alguma coisa que vai expressar dúvida, tá? Você deixa algum questionamento, não é uma certeza. Realmente que aquilo que você tá falando, aquilo que a pessoa tá falando vai acontecer. Então, presente do subjuntivo.
Então, aqui, ó, que ele consiga passar no vestibular, né? Eu tô torcendo para que ele passe, mas é uma certeza que a pessoa vai passar no vestibular? Não, não é uma certeza. Por isso que é presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. É um passado, né, que não foi concluído, completamente, não foi concluído, e ele é o quê? Uma ação, assim, que deixa algum tipo de dúvida. Se ele conseguisse passar no vestibular, ele poderia ir para morar em outro lugar, em outra cidade. Então, eu vou ter aqui uma dúvida, um questionamento, não é uma certeza. Por isso que tem aqui, ó, o que, ele, se, ele. E aí tem o futuro do subjuntivo. Quando ele conseguir, eu tô dizendo que ele realmente vai conseguir? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo quando ele conseguir, se ele conseguir, entendeu? Então, o subjuntivo, basicamente, ele vai expressar alguma incerteza. Não é alguma dúvida, algum questionamento, assim, vai deixar meio no ar, sabe? Sabe quando você fala alguma coisa e deixa no ar? É isso que o subjuntivo faz, ele deixa no ar, ele não dá uma certeza. E aí vem o imperativo afirmativo e o imperativo afirmativo negativo. O que é isso? Gente, sabe quando sua mãe fala assim pra você, por exemplo, sei lá, Maria, faça, sei lá, arrume a casa. João, lave a louça, por exemplo. Nesse caso, vocês conseguem perceber como é que terminou ambos os verbos que eu falei? Ela fez o quê? Quando os seus pais falam isso pra vocês, sei lá, falam qualquer coisa, qualquer pessoa fala alguma coisa pra você, no sentido de mandar em alguma coisa, esse verbo, nós chamamos ele de verbo imperativo. Então, por exemplo, faça, coma, ande, fale, lave, todos esses verbos que a gente fala, que dá a impressão, dá a entender que é uma ordem, nós chamamos de verbo imperativo. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem. Então, sempre quando a mãe de vocês, qualquer pessoa, falar alguma coisa que lembre ordem, vocês prestem atenção no verbo. Porque o verbo vai dizer para você. Inclusive, a gente vai falar dele em relação às propagandas da televisão, propaganda, enfim, de marcas aí, né? Então, por exemplo, imperativo afirmativo seria o quê? Seria uma ordem afirmativa. Então, consiga ele. Consiga, sei lá, consiga ele até amanhã, sei lá. Enfim, são frases, né? São ações que vão expressar ordem, sempre. E o afirmativo negativo são aquelas ordens que você vai ter ali uma ordem de forma negativa. Você, por exemplo, não consiga ele, não faça, por exemplo, quando a mãe fica brava, fala, não me responda dessa maneira. Não me responda dessa maneira. Então, assim, ela deu ali o imperativo. Não me responda dessa maneira. Então, assim, ela te deu uma ordem. E o que acontece? Então, eu tenho aqui, ó, os nossos tempos verbais sempre vão se referir a presente, passado e futuro. E os nossos modos verbais vão ser uma certeza aqui, ó. O subjuntivo vai ser uma dúvida e o imperativo vai ser uma ordem. Agora, presta atenção aí no imperativo, hein? É uma ordem, lembra da mãe de vocês. Tem aqui, ó, peça batom, peça batom, peça batom, enfim. O chocolate da garoto que não sai da sua boca. Bom, isso daqui é uma propaganda da marca Batom, né? Um pouco antiga. Mas, como vocês podem perceber, temos aqui, ó, o verbo justamente na forma imperativo afirmativo. Por quê? Peça batom. Vocês podem começar a perceber que
quase todos os comerciais, eles utilizam verbos no imperativo. Comerciais, propagandas, tanto revistas, jornais, na televisão, em qualquer lugar, né? Normalmente eles vão utilizar verbos no imperativo, porque eles vão, mesmo que inconscientemente, ativar na sua cabeça uma questão de que você precisa daquilo, entendeu? Então, é uma jogada de marketing, assim, fica bem... não é uma coisa explícita, mas vocês podem começar a perceber, realmente, a maioria dos verbos que são colocados em propagandas, né, de produtos, enfim, e afins, são colocados com verbos imperativos. A mesma coisa, por exemplo, aqui, ó, do negócio da dengue. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Deu aqui, ó, não deixe, seria o nosso imperativo afirmativo negativo, né? Então, seria uma ordem de forma negativa. Então, não deixe a dengue estragar o seu verão. É uma ordem, não deixe, entendeu? Aí nós temos aqui, eu trouxe duas figurinhas. Por quê? Porque normalmente assim, entre aspas, né? Mas, por exemplo, principalmente a Unesp, ela gosta de trazer figurinha assim, né? A gente gosta de trazer esses diálogozinhos assim e falar para você alguma questão. Então, por exemplo, use, esse daqui eu peguei, eu acho até de uma questão, que é assim, ó. Use, compre, beba, coma, prove, e o que eles pensam que nós somos. Viu que eu falei sobre as... Ai, meu Deus, acabei de falar. Sobre as propagandas. Então, aqui é exatamente isso que eu acabei de falar. Use, compre, beba, coma, prove. E o que nós somos? Bom, nesse caso aqui, como vocês podem perceber, tem essa tirinha. E na pergunta eles falavam assim, acho que eles perguntavam qual o tempo e o modo verbal em que os verbos que estavam ali se classificavam, alguma coisa assim. Enfim, a resposta era justamente a questão do verbo ser imperativo, né? Por quê? Porque ele sugere ordem. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tome este remédio caro, porém eficiente. Quais são os efeitos colaterais? Poderei comprar um barco novo. Então, assim, ó, sempre quando vocês verem, né, verbos que expressam algum tipo de... como é que eu acabei de falar, gente, eu tô tendo um branco na minha memória. Verbos que você tá expressando ordem é um verbo imperativo, tá? Lembre-se sempre disso. Vamos lá, então. Aí, dentro dos verbos, nós temos os verbos, tem as formas verbais, né? E tem as formas nominais. O que são as formas nominais, né? Bom, as formas nominais. Primeiro ali nós temos, nós dividimos elas essas formas em três. O gerúndio, o particípio e o infinitivo. Então, nós temos aqui, gerúndio. O que é o gerúndio? Ele vai expressar o processo da ação. Então, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. O que vocês repararam que tem em comum dentro desses verbos, dentro dessas ações? A terminação ando, endo e indo, certo? Então, o gerúndio seria justamente... A cachorra tá latindo de novo. Meu Deus. Gabi! Ela não vai parar de latir. Ai. Tem que parar de novo para falar para ela parar. Peraí. Ela parou. Pronto. Então vamos lá, gente. Desculpa. Tô sozinha. Então vamos lá. Ela não vai parar. Ai, tem que ir lá chamar ela.
Ai, ela parou. Ai, Deus, ela parou. Obrigada. Então, vamos lá. Formas nominais. Quais são as formas nominais? Bom, nós temos três. O gerúndio, né? O gerúndio, então, ele vai expressar o processo da ação. Então, andando, comendo, o que você tá fazendo? Eu tô comendo. Eu tô andando. Eu tô caminhando. Eu tô sorrindo. Entendeu? São esses verbos que têm a terminação ando, ando e indo, tá? Sim, são esses verbos que expressam esse processo da ação, sabe? O processo, sabe quando você coloca o I, eu não sei se vocês já viram isso em inglês, mas quando vocês colocam o ing no final dos verbos, é a mesma coisa, é o ando, indo e indo do português, que é quando você está fazendo o processo da ação e tem ali, né, não está concluído, mas você está fazendo ao mesmo tempo, enfim. Então, esse é o gerúndio. Esse é o gerúndio. E outra coisa, gente, gerúndio é uma forma de nós expressarmos o processo da ação, né? E assim, não é uma forma mais do nosso dia a dia, porque a gente fala bastante, a gente escreve bastante dessa maneira. Só que para você escrever numa redação, os corretores, eles não gostam que coloquem verbos no gerúndio, porque fica um pouco informal, assim, não fica muito agradável. Então, sempre quando vocês forem escrever, não tentem ao máximo do máximo não escreverem verbos no gerúndio, tá? Não escrevam. Aí tem aqui o particípio. Gente, vou ter que falar para ela parar de latir, peraí. Ela parece até que é minha cara, né? Ela parou. Aí vem aqui, o particípio, a segunda forma nominal. O particípio, ele expressa o resultado da ação. Então, são os verbos terminados em ado, edo, ado, edo e ido. Então, por exemplo, acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Obrigado por ter esperado. Desculpe a demora. Então, expressa o resultado da ação. Tá, então são todos os verbos, ações que acabam em ado, edo e ido. E por fim, nós temos o infinitivo. Sabe quando a pessoa fala assim, coloca esse verbo no infinitivo? Não sei se alguém já falou isso pra vocês, né? Mas enfim. É quando você expressa a ação em si. Então, por exemplo, acordar, agradecer. Sua mãe chega no seu quarto e fala, acorda, meu filho, acorda. Ela tá falando o quê? Um verbo no infinitivo. Acordar, né? Agradecer, esperar, vamos acordar, vamos acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir, vamos unir forças, vamos unir, sei lá, vamos unir o time. Então, aqui, ó, ele tem um falar horrível, ouvir eles levantarem devagarinho. Então, nós temos tanto o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal, né? O infinitivo pessoal seria justamente esse acordar, agradecer, esperar, sorrir, enfim. Seria expressa a ação em si. E o impessoal seria quando a gente conjuga esse verbo. Então, por isso que tem que ouvir eles levantarem devagarinho. Mas, normalmente, a pessoa, quando a gente fala sobre verbo infinitivo, ela já está querendo dizer que o verbo da ação que expressa a ação em si, né? Que no caso seria o nosso verbo pessoal. E essas são as formas nominais. Então, vamos voltar. Gente, eu adoro ficar voltando para relembrar as coisas. Então, o que é um verbo? Me explica o que é um verbo. Explicou? Explicou. Ouvi daqui. Os verbos, eles são classificados em dois, regulares e irregulares. Qual que é a diferença dos dois? De um para o outro? Me fala. Espero que vocês tenham acertado. Radical. O que é um radical? O que determina um verbo ser regular e irregular? Conjugação. Quais são as conjugações dos verbos regulares? Os tempos verbais. Quais são os tempos verbais?
E os modos verbais? Quais são? Presta atenção, hein? Posso estar no slide. E quais são as formas nominais do verbo? Gerúndio, particípio e o infinitivo, correto? Ah, peraí. E outra coisa, já que a gente estava falando aqui de infinitivo, eu falei que eu ia trazer mais um vídeo do TikTok, né? Então eu trouxe mesmo. Eu tinha gravado um desse, só que, gente, eu fiquei horrorosa, não sei o que aconteceu com o áudio também. Aí eu resolvi colocar esse, porque eu gosto desse, eu acho esse engraçadinho. Então presta atenção, tá? Gente, eu decorei até a fala, porque eu tinha gravado realmente um desse. Mas realmente é isso, gente. Quando a gente está falando, né? Muitas pessoas, por conta do WhatsApp e afins, acabam pegando o hábito de não colocar o R no final das palavras, dos verbos, né? Então fica assim, igual ele deu no exemplo, né? Compra, sai. Então, dá a entender quando você escreve dessa maneira. Eu sei que a sua intenção é falar sair ou correr. Enfim, mas precisa do R, gente. Porque aí ele tá no infinitivo. Lembra disso, tá? Então é isso. Bom, então passei isso. E agora eu trouxe aqui um exercício para vocês fazerem, que é para vocês completarem as orações com as formas nominais indicadas. Então aqui, particípio de abrir. Aí você completa aí. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bom, é isso. Deixa eu ver que horas são. 10h05. Tá, então vamos lá. Então, nós temos aqui as nossas respostinhas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Senão a aula vai ficar muito extensa. E, por fim, nós temos as vozes verbais. Nós temos, então, a voz ativa, que apresenta o sujeito, né? Como eu falei, apresenta um sujeito, ou seja, o sujeito que pratica a ação. A voz passiva, que o sujeito, ele recebe essa ação, e a voz reflexiva, que o sujeito pratica a ação e ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sofre essa ação. A gente tinha falado um pouquinho sobre essas vozes verbais, eu só vou revisar. E aí, então, tem aqui as conversões, né? Levada a voz ativa para a voz passiva analítica. Então, como é que eu faço isso? Sujeito mais o verbo auxiliar, que seria um desses aqui, ser, estar, ficar, conjugados no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa e o verbo principal da ação conjugado do particípio, que é o agente da passiva. Então, aspiramos a casa toda. Como é que eu faço para escrever essa frase, essa oração aqui na voz passiva analítica? Eu transformar o meu sujeito, agente, em sujeito paciente. Então, aqui, ó, aspiramos a casa toda. Eu vou transformar a casa toda foi aspirada por nós. Viu como a ordem mudou completamente? A mesma coisa acontece da voz ativa para a voz passiva sintética. Então, o objeto direto passa a ser o sujeito da passiva. O sujeito passa a ser a partícula passivadora ser, que a gente sempre tem que ter esse ser, lembra do bem ser. O verbo transitivo mantém-se, vocês lembram que são verbos transitivos? São verbos que necessitam de complemento, tá? Não há agente da passiva. Então, aqui, ó, a professora repreendeu o aluno. Como eu faço para transformar em voz passiva sintética? Repreendeu-se o aluno. Então, aqui, ó, tenho a partícula se. Sempre vai ter. E aí, então, aqui tem um resuminho que eu coloquei para vocês. Como é que vocês conseguem identificar melhor cada verbo, em qual voz ele corresponde. E aí, pergunto para vocês, e aí, depois dessa aula, você consegue conjugar o verbo sorrir? Que a gente falou lá no início da aula? Eu espero que vocês consigam, hein? Eu sei que vocês vão conseguir. Então, vamos lá. Se você não consegue, você vai conseguir agora, porque o correto é eu sorrio. Gente, é estranho, mas é dessa forma que conjuga.
Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides, ele sorri. Soa um pouco estranho, mas essa é a forma correta, tá? Eu sorrio. Não é eu sorrio, igual ela falou no vídeo, tá? E aí, qual das duas frases abaixo está correta? Se eu a vir hoje ou se eu a ver hoje? Qual dessas duas está correta? E aí, qual que vocês acham? Bom, a correta, na verdade, é a opção 1. Por quê? Porque o ver e o vir são verbos irregulares. Só que o ver, ele é do verbo olhar. É como se você conseguisse olhar alguma coisa. E o vir é do verbo ir, certo? É o verbo, o ver é o que significa olhar, observar. Já o vir significa deslocar-se até um lugar. E a confusão acontece justamente porque ambos são verbos irregulares, né? Já que é um verbo, vir é um verbo irregular. Ou seja, quando você usa a frase se eu a vir, você está falando do verbo ver, no sentido de se eu encontrar essa pessoa, mas no tempo do futuro do subjuntivo, né? Como se fosse o quê? Uma coisa possível no futuro. Do subjuntivo, por quê? Porque é possível, mas não é uma certeza. Portanto, a resposta certa é a opção 1. Por quê? Se eu a vir hoje, avisa que quero visitá-la. É vir porque se vocês forem ver a conjugação lá do verbo, vocês vão ver que está correto. Nós que falamos errado. Se eu a ver hoje, avisa que quer visitá-la, tá? É isso, galera. Eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem, que a aula tá um pouquinho extensa. E é isso, então. Ai, meu Deus, o gabarito. Mas é isso, gente. Depois vocês façam esses exercíciozinhos. E qualquer dúvida, me mandem mensagem. Tem o exercício no meio da aula e também tem os exercícios. Deixa eu parar aqui. Você está. E tem esses exercícios do final. Qualquer dúvida, qualquer coisinha, me mandem mensagem. E desculpem minhas cachorras latindo. Eu tentei fazer elas pararem de latir. E é isso, gente. Essa foi a parte dos verbos, tá? Prestem bastante atenção e é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite para vocês. Bom resto de aula. Então, perdão, são kisses. E, gente, eu pintei meu de novo, olha. Arrasei, né? Adorei. Tô me sentindo com as unhas.